Se os problemas parecem não ter solução, oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, Ele é o dono da chuva. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele a vida que Ele me traz. É segura, pois Ele é Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças. Ele é meu e também teu Senhor. Pai, na tua presença estamos, ó Senhor. Continua falando conosco. Em nome de Jesus. Unja os meus lábios, eu preciso de ti. Agora sou eu que preciso de ti. Haja um impacto ao ponto de transformar corações. O Senhor trate, ó Deus, de dar a palavra na medida em que cada um aqui necessita. E teu nome seja honrado, glorificado. Toma teu lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se. Salmo de número 56. Salmos realmente é um remédio para a alma. O livro de Salmos. Mas você não tem ideia como eu passei a admirar mais ainda Davi. Samuel teve em Israel, não teve? Teve em Israel naquela viagem? Passou por Israel? Eu vou orar por você, querido.
eu rompi a fronteira do Iraque para lá depois. Manda o homem para Israel. Depois dessa, acho que vão te abençoar. Olha, em Israel, alguns aqui com certeza já tiveram. A pessoa mais honrada em Israel é Davi. Davi é o cara lá. É incrível. Com todos os erros. Mas ele tinha um diferencial. Deus abençoou tremendamente o seu tempo, porque ele era alguém que não tinha vergonha de abrir o seu coração diante do povo, de dizer das suas limitações, das suas fraquezas, e tinha um coração que sempre perguntava ao Senhor. E Deus abençoou tremendamente. Um homem lembrado lá até hoje. Salmo dele, Salmo 56, diz: compadece-te de mim, ó Deus, pois homens me calam aos pés e pelejando me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolenemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer a carne? Ou uma outra tradução diz: o que me pode fazer o homem? Verso 5: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos, como que aguardando a minha morte. Escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas aflições, pões as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei. Aí sim eu sei que Deus comigo está. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. O que pode me fazer o homem? Sobre mim estão os votos que te fiz, ó Deus. Eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? O salmista clama a Deus. Aqui ele está sob forte pressão. Ele não aguenta mais as suas aflições. Ele não aguenta mais aquelas angústias, aquela pressão que é exercida sobre ele. Os inimigos o golpeiam, injuriam, e Davi derrama suas lágrimas. Distorcem suas palavras, intentam, ficam à espreita, esperando algum vacilo dele. Ele se sente acuado, derrama suas lágrimas. Davi tem algumas coisas assim interessantes. Tem um dos salmos dele que ele faz uma oração, Salmo 3 e 4, ele diz: Senhor, quebra os dentes do inimigo, arrebenta com o queixo dele. Você tem coragem de orar assim? Às vezes nós fazemos uma oração a Deus, né? Não estou falando para o outro irmão não, a Deus. Fazemos a oração a Deus, reservadamente, até no nosso quarto, com as portas fechadas. Oramos a Deus politicamente correto. Davi diferente. Ainda que estivesse errado a forma, mas ele, com a sinceridade de coração, ele falava para Deus o que ele estava sentindo. Por isso Deus tratou daquele homem. E não fique pensando nos erros de Davi. Ele cometeu os erros, eu cometi os meus erros, você comete os seus erros. Não existe erro assim ou assado. Nós cometemos erros. O meu erro, se você quer saber, o meu erro foi
não perceber o meu envolvimento tamanho com tantas tarefas. Esse foi meu erro. De amar mais a igreja, de amar mais a denominação, de amar mais o reino do que ela. Essa foi a alegação que ela usou. Mas foi um erro. Meu. De não dar a assistência que supostamente ela gostaria de ter. Foi um erro. Mas quando a gente olha para Davi, a gente pensa logo naquele erro. Tira seus olhos de lá. São erros cometidos. Mas ele tremendamente usado por Deus, por conta do seu coração. Deus conhece o coração. Então não adianta, quando você está orando a Deus, ser politicamente correto. Fala para Deus o que você sente. Aquela oração de Davi quebra os dentes do inimigo, arrebenta com o queixo. Ele está orando a Deus. O inimigo chamava-se Absalão, filho de Davi. Filho de Davi, querendo tomar o reino, querendo tomar o seu trono, orando assim contra o filho. Nesse momento aqui, são os filisteus, novamente, prendendo o engate. Eles estão golpeando, e Davi derrama suas lágrimas. Talvez o seu caso não seja igual ao meu, não seja igual ao de Davi. Mas eu pergunto, você tem derramado suas lágrimas? Por que você as derrama? Quais são os motivos que levam as suas lágrimas rolarem em sua face? Quais são as suas aflições? Por onde passam as suas angústias? O que de fato tem espreitado o seu coração, tem feito com que o seu interior seja comprimido, ao ponto de você desejar saltar daquela pressão que você recebe, seja uma enfermidade, seja um ataque em seu trabalho, seja uma questão mal compreendida por outros, seja uma questão de ordem financeira, econômica, política, quem sabe, ministerial, talvez. Você tem derramado as suas lágrimas. Por que você as derrama? Você precisa saber quais são as suas aflições. E você sabe o que Deus faz com as suas lágrimas? Deus não está alheio a elas. Jamais o Senhor estará à distância. Deus não se contenta. Deus não rejeita um coração contrito. Deus não vira as costas para alguém que se dobra diante dele. Alguém que derrama suas lágrimas, que molha a fronha do travesseiro, os seus lençóis, o chão da sala. Deus jamais abandona alguém que derrama suas lágrimas. Jamais. Nunca esteve alheio e nem estará. Deus tem conhecimento da tua dor. Deus tem conhecimento e sabe de cada gota que escorre em seu rosto. Cada uma delas que brotam. A Bíblia diz que Deus tem na conta cada lágrima que você derrama. Cada lágrima está na conta de Deus. Aprenda, querido, a confiar naquilo que você lê de palavra inspirada da parte do Espírito Santo de Deus. Porque tem duas coisas que Satanás procura fazer com que você realmente não observe.
Deus tem planos na sua vida. Nós não entendemos muito bem os planos de Deus, mas os planos de Deus são planos para nos dar um futuro e uma esperança. São planos maravilhosos, são planos que você nem imagina. Mas Deus tem. O primeiro plano dele é salvar a sua vida. Por misericórdia dele, te tirar do inferno. E pela graça dele, te levar para o céu. Este é o primeiro plano. Não para por aí, senão ele já te levaria, assim que você rendesse a sua vida, o seu coração a ele. Ele quer que você continue aqui, porque ele ainda tem planos. Planos maravilhosos para você. Transformar você em alguém melhor. Quando ele não consegue de um jeito mais simples, ele usa os meios mais complicados. Mas ele está de olho em você. Deus tem planos. Aí o capiroto, o desgranhento, procura fazer com que você não acredite que exista plano algum. As pessoas ficam assim: será que realmente eu vou ser salvo? Será que tem mesmo um plano para mim? Olha a minha situação. Que plano Deus tem em meio a tanta dor e tanta adversidade? São anos, talvez, de espera pela conversão de alguém. São anos de espera por uma promoção no trabalho, andando direitinho. E tem um detalhe, hein? Hoje de manhã eu preguei uma outra mensagem na primeira de Araçatuba, porque é uma outra situação. Foi na obediência dos discípulos que eles enfrentaram as adversidades. Jesus mandou: entra no barco, atravessa do lado de lá, mais tarde eu estarei com vocês. Ainda que alguém meio resmungar: eu não quero ir. Entrou no barco, remou, cansado, porque eles tiveram que distribuir para, no mínimo, 15 mil pessoas os pães, porque Jesus falou: o milagre é meu, agora distribuem os pães vocês. Isso foi no mesmo dia. No final da tarde, Jesus disse: entra no barco, agora vocês remem, vão do lado de lá do lago. Mais tarde eu estarei com vocês. Aí eles remam. Aí acontece aquilo que você já sabe: as ondas se agitam. E eles ficam apavorados. Às vezes, na obediência, você fazendo aquilo que é direito, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo conforme manda o figurino, ainda assim, levanta-se períodos de adversidade, problemas gigantescos, surgem do nada, mesmo em obediência. Então talvez você esteja fazendo as coisas tudo direitinho, tudo bonitinho, e aí você se sente oprimido, sente que você está sozinho. Aí vem Deus: não tem plano nenhum para você, não. Você é nada. Talvez você não valha nada para Ele, mas eu gosto de você, diz Deus. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas você vale muito. Muito para o Senhor. Ele seria capaz, ainda que tivesse só a sua vida, neste mundo, Ele deixaria o seu trono e viria para te salvar pela sua vida, porque a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. E aquele faz de tudo para que você não acredite que o amor de Deus é de tal maneira. Deus tem planos para salvar e tem planos para te abençoar, para fazer com que você viva próspero nesta terra. Próspero, que eu estou dizendo, vem da palavra shalom mesmo, que não é só bufunfa, capim, arame, não.
é paz, bem-estar, saúde, realizações. Deus tem planos. O inimigo tenta com que você não creia, não acredite na palavra do Senhor. Deus tem planos de salvar e te dar um futuro e uma esperança. Então, quero dizer para você que ainda que você esteja derramando suas lágrimas, a palavra do Senhor nos mostra que cada gota que escorre da sua face, que brota em seus olhos, Ele registra em seu livro. Ou então rasga esse texto e manda embora. Porque o versículo de número 8 diz: registra aí, pega uma caneta e passa, e sublinhe o texto. Não tem problema não. Bíblia, o texto é inspirado, o papel não. Risca. Conteúdo é inspirado. Risca o texto. Tu, Senhor, contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas escritas em teu livro? Deus tem na conta todas as suas lágrimas. Todas. Agora por quê? Por que que Deus conta as suas lágrimas? Por que será que Deus registra as suas lágrimas? Cada lágrima que você derrama, e você sabe muito bem o porquê você derrama suas lágrimas, e Deus registra em seu livro, ou seja, é uma maneira, é uma linguagem figurada para dizer a você e a mim, que Ele tem ciência, Ele tem conhecimento de tudo aquilo que sobrevém, de tudo aquilo que acontece com a sua vida, com o seu ser, em todos os seus dias, em todos os momentos. Deus conhece o seu coração. Há uma necessidade de você ser sincero com o Senhor. Não tem o que esconder do Todo-Poderoso. Ele vê tudo, conhece tudo, sonda-nos a fundo. Ele espera que haja uma sinceridade sua de coração e dizer: Senhor, é por isso que eu estou chorando. O que o Senhor faz com as nossas lágrimas? Por que que Ele conta as nossas lágrimas? Ele as coloca em seu odre. O odre é um recipiente que os egípcios faziam com peles de gado miúdo. Às vezes essas peles eram viradas do avesso. Os odres maiores eram costurados e de formato mais ou menos quadrado, e as peles eram bem curtidas para receber o vinho e o azeite em especial. Gregos, romanos e hebreus usavam odres de couro, mas também havia odres feitos de pedras e de ossos, marfins e etc. Aqui o texto diz que não é um odre humano. Isso é muito importante. Deus registra, conta cada uma de suas lágrimas e coloca em teu odre, não é no meu, ou num odre costurado por nós. É no odre dele. Não é um odre humano, é o odre de Deus. É na bolsa, no recipiente de Deus. Ele coloca em seu odre. Em primeiro, Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre para conservação. O odre é aquela bolsa para a conservação do vinho, do azeite. Deus recolhe as lágrimas e as conserva em um lugar a fim de que o seu sofrimento
não seja em vão. O seu sofrimento não é em vão. Deus tem um propósito e um plano para tudo. Tudo o que te aconteceu e o que te acontece. Deus tem um plano, tem um propósito em tudo isso. Você não passa por um sofrimento sem haver um propósito de Deus para você. Deus recolhe as suas lágrimas e as coloca em um lugar de conservação, ou seja, Ele registra em seus maiores e melhores arquivos. A Bíblia diz que Deus tem o seu livro de memória. Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz isso. Não estou fazendo pegadinha para você começar lendo o verso 8 do capítulo 3 de Malaquias, não. Isso aí é um dever seu. É só o 16 hoje. Ali o texto diz que o Senhor tem um livro de memória. Deus não esquece do seu sofrimento. Deus não esquece da sua dor. Deus não esquece daquele que é justo, porque o versículo anterior vai dizer: haverá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que é justo e aquele que não é. Eis a diferença. Está lá no texto, você pode conferir, no capítulo 3 de Malaquias, no final do capítulo. Deus tem na conta cada uma de suas lágrimas. Você precisa crer nisso. Eu criei nisso. No auge, quantas e quantas vezes, meus irmãos, o domingo tornou-se realmente para mim aquele dia excepcional, fora do comum, maravilhoso, porque eu estava com as pessoas que me davam a resposta, aquele feedback, aquela coisa de sair e abraçar e estar com as pessoas. Acabou o domingo à noite. Pastor, Deus abençoe, boa semana. As pessoas voltavam para suas casas e eu retornava para o meu apartamento, sozinho. Ainda retorno, né? Sozinho. E as minhas lágrimas rolavam. Noites inteiras. Pressões e pressões para que eu pudesse fazer as coisas erradas. E chorando. Nunca orei assim, mas muitas e muitas vezes pensei assim: eu sou teu, eu não quero pecar, eu não sei o que vai ser de mim, está doendo demais, me leva embora, me leva para perto de ti. Eu nunca orei assim, mas quantas e quantas vezes eu pensei nisso. Porque dói. Você chora. E parece que não acontece nada. Um dia um diácono ligou para mim e falou: pastor, como é que o senhor está? E eu chorando. E ele disse assim: o teu odre está se enchendo. O odre de Deus a seu respeito está se enchendo. Porque ele lembrou da mensagem. Porque esta mensagem eu preguei na minha igreja há 1 ano e meio, 2 anos talvez. Não, 1 ano e meio, mais ou menos. E está guardada comigo. E porque eu conheço vocês, eu me sinto à vontade para poder partilhar isso com vocês. E ele disse: o teu odre, o odre de Deus a seu respeito está enchendo. Enquanto eu chorava. Deus tem na conta as suas lágrimas. Depois que Deus coloca as suas lágrimas no odre para conservação, Deus recolhe as suas lágrimas também para te dar alegria. O odre é o lugar onde se guarda o vinho.
Por que será que Deus usa a linguagem de odre aqui? Ele poderia usar um outro recipiente, poderia usar uma outra coisa, mas ele usa o odre. E nada na Bíblia está aleatoriamente colocado lá para você ficar buscando chifre na cabeça de cavalo. Não tem nada. Tudo que está na palavra do Senhor tem um propósito. Tudo que está na palavra do Senhor tem um desígnio, tem uma intenção muito clara do Senhor. Nós precisamos nos ater àquilo que está escrito. Poderia ter usado outra coisa, mas Deus usa o odre, um recipiente de conservação, para não esquecer das suas lágrimas. Porque Ele usará as gotas, as lágrimas derramadas, um dia, para transformá-las em sorriso. Eu poderia usar outra coisa. Ele usou o odre, recipiente que recebe o vinho, como disse. E o vinho, na Bíblia, é sinônimo de alegria. Assim como o figo representa sustentação física. Samuel, você esteve no Líbano ou só no Iraque? Você esteve lá no pé do Monte Hermon, naquela casa das irmãs? Você comeu figo na casa daquelas irmãs? Rapaz, eu nunca comi um figo. Aquilo é figo, o resto é conversa. Igual uma mulher falou assim, compra figo. Aí a empregada, figo doce ou figo bife? Né? Fígado. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Assim como o figo representa sustentação física. Os hebreus eram um povo. Presta atenção, concentra agora, por favor, esquece. Os hebreus eram um povo do vinho, mulheres e canção. Vinho, mulheres e canção. Outros, numa linguagem, dizem assim: esse aí é um povo fanfarrão. O vinho aumentava a diversão do povo. Assim, o homem que tinha figos e parreiras era considerado um homem que havia conseguido o mínimo para ter uma vida boa. Zacarias capítulo 3, versículo 10. O vinho, em vários lugares, traz a ideia de alegria. O Salmo de número 104, versículo 15. Eu já estou terminando. Salmo 104, versículo 15 diz: o vinho que alegra o seu coração, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que lhe fortalece o coração. O vinho alegra o seu coração. É a simbologia que nós devemos extrair daqui. Porque é um texto inspirado. Devemos saber aplicar nas nossas vidas aquilo que o texto sagrado nos apresenta. A ideia de alegria, a ideia aqui é que Deus recolhe as suas lágrimas e as coloca num odre, fazendo uma analogia de que Deus transformará o seu semblante de tristeza e dor em semblante de alegria, regozijo e satisfação. Deus faz isso com cada uma das suas lágrimas. Deus transformará cada uma delas em sorriso, em alegria, em gozo, em regozijo. Você crê nisso? Eu creio nisso. No auge da minha dor. E Deus é maravilhoso. Eu descobri no Salmo 23 de Davi: o Senhor é o meu pastor. Não é em nada. Não tem o artigo. Aliás, a conjunção de ligação não existe. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode olhar no texto. Ou seja, eu nada tenho falta, porque o Senhor é o meu pastor. É de Deus que nós precisamos para viver.
Ele é suficiente para nós. Queridos, Deus faz com que as suas lágrimas escorridas em sua face sejam transformadas em alegria. Ele tira o pranto e transforma em sorriso. Ele tira a tristeza e transforma em alegria. E lá, para fechar, Apocalipse capítulo 21, já no finalzinho da Bíblia, passa bastante, viu? O Apocalipse, senão você cai no meio das bestas feras. Lá no finalzinho, no capítulo 21, no versículo de número 4, o texto bíblico diz: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você tem derramado suas lágrimas? Por que você as derrama? Diga para o Senhor. Ele conhece tua dor, conhece a sua luta, conhece o sofrimento. Coloca no odre para conservar, porque Ele não se esquece. Coloca no odre para preservar, a fim de que um dia elas sejam transformadas de dor em alegria, de sofrimento em regozijo, de semblante fechado, triste, em alegria. Feche seus olhos. Fala para o teu Deus. Ele conhece teu coração, mas Ele quer que você expresse. Ele quer que você diga sem medo, porque Ele está atento àquilo que você tem enfrentado. Às vezes um problema de relacionamento, problema com o filho, o problema conjugal, problema entre irmãos, problema no seu trabalho, tanto desgaste, uma enfermidade que não vai embora nunca, uma solidão. Enfim, por que você derrama suas lágrimas? Vá conversando com Deus. Nenhuma palavra em vão. Deus sabe o que Ele tem para fazer. Enquanto você vai falando com o Senhor, eu vou convidar a irmã Beatriz. Nós vamos cantar o hino Aos Pés de Deus Eu Deixo a Minha Dor. E nós vamos terminar o culto assim. Se você deseja participar de um momento de intercessão, nossa última oração será pela sua vida, à luz daquilo que Deus trouxe a nós. Enquanto nós estivermos cantando, você poderá sair do seu lugar e vir à frente e nós vamos orar. Deus sabe quais são os motivos das lágrimas. Deus sabe. E como foi dito nessa noite, Ele não está desatento e desinteressado. E com as lágrimas que são derramadas, Ele quer regar a sua própria vida para fazer florescer algo novo. Se coloque em pé. Vamos cantar. Você já orou, já disse a Deus o que está no seu coração. Vamos cantar o hino. Enquanto estivermos cantando, você que sentir o desejo de participar desse momento de intercessão, será o nosso último ato nesse culto. Nós vamos colocar diante do Senhor as necessidades, à luz daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração.
Aos pés de Deus eu deixo minha dor, a minha vida.